Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Quando você vai falar sobre especificidade, e eu tive conversando com o Gustavo sobre isso, e é interessante, foi quando a gente estava tratando de elaborar a pauta dessa conversa de hoje, e era um incômodo muito persistente que eu tinha antes de ingressar na física em relação a essa possibilidade de ser um ambiente especificista, né? A gente valoriza muito pessoas que sabem muito de muito pouco, e ao mesmo tempo é quase pejorativo, é quase depreciativo saber muito de muita coisa, ou saber um pouco de muitas coisas. Enfim, era o incômodo que eu tinha. Eu sabia que eu queria ir para a área da educação, que eu gostava de educação, mas. E esse incômodo justamente foi o que me levou a mudar do bacharelado para a licenciatura. Esse diálogo, né, que me foi permitido construir, por exemplo, com colegas do teatro, da letras ou da filosofia, por exemplo, e mesmo refletir sobre a nossa própria área de atuação, foi extremamente importante. Nessa perspectiva, na verdade, eu queria saber se você tinha algum incômodo em relação a isso, porque você falou em relação à pluralidade, e quando eu assisti seu canal pela primeira vez, eu acabei maratonando numa série de vídeos e vendo todos, até que você interrompeu, né, por um tempo. É que eu vi que existiam pesquisadores que eram pessoas plurais, que não havia essa necessidade de ser específico, sabe? E que não era necessariamente a educação que ia me dar essa pluralidade. Era possível tecer conexões também, trabalhando mais numa área que não fosse propriamente a área da educação. Mas era interessante, eu gostava demais das aulas de sociologia, por exemplo, gostava de história, gosto muito de literatura e eu sentia bastante falta disso. E em relação a isso, justamente era o ponto que eu queria chegar, se você sentia algum incômodo em relação a essa necessidade, essa demanda também por tomar contato com Então, outras essa áreas. necessidade, eu sempre senti essa necessidade porque, como eu comentei, né, eu não tinha o objetivo de fazer física. Então, ao longo da minha vida, o que eu mais tinha certeza de fazer, por exemplo, era de que eu queria fazer história ou arquitetura. A física, ela veio muito tarde, na verdade. Principalmente porque eu não tive uma matemática muito boa na escola. Eu demorei muito a ter uma base boa de matemática para realmente poder fazer alguma coisa de exatas. Então, por muito tempo, eu me interessei mais por humanas. Então, isso já me deu esse viés desde o começo. Desde o começo já tinha esse viés de me interessar por outras coisas. Se você pegar minha prateleira de livros, né, você vai encontrar muitos livros de divulgação de história, de biologia. Você não vai encontrar provavelmente nenhum relativo à física, provavelmente. Eu até me sinto mal por isso, porque, né, isso eu falo de livros antigos. Hoje é difícil eu consumir conteúdo de física porque já é meu trabalho, então acaba sendo meio que não faz muito sentido. Então eu já tinha um pouco dessa pegada na minha vida, mas se eu deixasse a graduação ia acabar com isso, porque é difícil você, por exemplo, ler outros livros durante a graduação. É difícil você acompanhar outras coisas durante a graduação, porque eventualmente ela vai ficar puxada, vai ficar difícil para você fazer outras coisas em paralelo. Mas eu sempre tentei buscar isso e eu percebo como isso é positivo, isso é muito positivo em muitos aspectos. Eu, por exemplo, recebo escolas lá no CBPF, eu faço doutorado, né? Recebendo escolas e levando elas nos laboratórios que eu não trabalho e vendo as palestras que os pessoas dos laboratórios dão para elas, eu aprendi muita coisa. Coisa de divulgação científica, mas eu aprendi muita coisa que a maioria das pessoas em física teórica, por exemplo, não sabe. Então, pluralidade, não só na física, mas fora da física, que eu também tento buscar. Mas é um equilíbrio difícil, porque agora eu me botei a regra de não pegar mais livro de história para ler. Porque eu percebi que eu estava indo tão a fundo no tema que não tinha necessidade. Eu estava aprendendo umas coisas tão específicas que eu falei, não tem por que eu aprender, não tem por que eu ler sobre isso, porque eu tenho tanta coisa para fazer de trabalho aqui, eu tenho artigo para ler, tese para escrever, não vou ficar lendo pela 10ª vez História do Rio de Janeiro, conquista dos portugueses e franceses, tem miminóis e tamoios, não vou ler isso, não vou, porque também eu preciso ter um equilíbrio, né, para levar. Teve uma matéria muito legal que eu fiz na graduação, que eu acho que tem em todas as graduações, ou alguma parecida, que é uma matéria que tem História da Ciência, História da Física. Lá ela na UF
ela se chamava Evolução dos Conceitos da Física. E ela pegava desde os gregos até mais ou menos Maxwell e Faraday no eletromagnetismo, por ali, antes de chegar no século passado, que já entra um pouco da física moderna, que é onde a gente aprende boa parte na graduação, um pouco da história, mais ou menos. E essa foi uma matéria que eu adorei. Por mim podia ter muito mais dela. Muita gente, na verdade, não gosta, porque é uma matéria que não é de, né, é uma matéria de história, que mexe com um pouquinho de filosofia, em alguns locais pegam mais filosofia. É uma matéria que eu adorei, e seria muito bom se as pessoas se interessassem mais e gostassem mais, porque isso traz uma perspectiva melhor. A pluralidade traz uma perspectiva melhor. Teve um colóquio no CBPF que é de um antropólogo chamado... Eu esqueci o nome dele, na verdade. Mas o sobrenome dele é Viveiros. Acho que é Eduardo Viveiros, eu não lembro. Ele é bem conhecido na área. Eu não conheço muito, porque eu não leio muito da área, infelizmente. E ele trouxe uma coisa pra mim na palestra, aleatoriamente, que eu explodi minha cabeça, e foi um antropólogo que trouxe isso pra mim, que foi quando ele comentou sobre as necessidades de teorias de unificação e ele comentou que, por mais que algumas teorias físicas tenham uma necessidade de unificação, elas nas suas contas buscam uma unificação acidentalmente até, a tentativa de buscar teorias unificadoras na ciência, na física principalmente, buscar uma teoria de tudo, ela vem muito da cultura ocidental, da cultura cristã, né? Cultura de Deus único, a estrutura una que a gente tem de pensar no mundo em vez de uma estrutura diversa. Ela vem muito mais do cientista interferindo pessoalmente na pesquisa, propriamente a ciência, os dados experimentais, obrigando e pedindo que a gente consiga chegar numa teoria de tudo. É mais vontade nossa do que uma necessidade científica básica. E acho que a história da ciência é importante a gente aprender, né, como ela foi construída, porque ajuda até pra gente, assim, na graduação, a perceber no mestrado e doutorado principalmente, porque a gente começa a entender que o caminho não é linear, né? A gente não chega em A e sai de A e chega em B e pronto, acabou. Pode acontecer, muito bom, mas geralmente não é esse o caso. É você sai de A, vai pra B, B dá errado, você volta pra A, sai de A, vai pro C, C dá errado, você volta pro A, aí depois você vai pra um D, aí o D tá mais ou menos certo, aí você vai pro meio do caminho pra corrigir uma coisa pra chegar num D', né, que vai ser a correção. O próprio Boltzmann, ele não, quando eu tava estudando no mestrado, a questão de caos, eu aprendi um pouco da história de como foi feita a teoria cinética dos gases, e a gente aprende na graduação, né, na graduação em termodinâmica, ela como uma construção direta. O Boltzmann estava ali, ele fez um artigo, não sei, fez um livro, onde ele lançou a teoria cinética e pronto, acabou. Mas na realidade, o Boltzmann ele lançou uma ideia da teoria cinética dos gases, aí o Loschmidt, se eu não me engano, ele rebateu a ideia dele, falou que não estava muito certo, que precisava rever algumas coisas que agora eu não lembro, acho que era questão de reversibilidade. E aí o Boltzmann voltou para os seus cálculos, introduziu a ideia de probabilidade, distribuição de probabilidade, e aí transformou ela numa teoria estatística, e aí que ela ficou realmente com o corpo mais ou menos que a gente entende como a teoria cinética dos gases de Boltzmann lá, que trabalha na física estatística, que trabalha na termodinâmica, né? Ela não foi construída de uma vez só. O Boltzmann não era um gênio que de uma vez só pariu a ideia da teoria cinética. Ele propôs, rebateram ele humildemente, eu imagino, voltou, refez e reformulou, e é assim que funciona. E por isso que é importante saber a história da ciência. A gente percebe que todos esses gênios, esses nomes de fórmula, nomes de equação, eles também erraram várias vezes e tiveram que se retratar e tiveram que corrigir seus cálculos. A própria constante da gravitação, ela demorou acho que muito tempo para ser realmente medida, da gravitação universal de Newton. Eu não lembro quando foi, mas ela demorou muito tempo para realmente ser medida, por exemplo. Então a gravitação universal, ela era mais ou menos estimada, ela era utilizada, mas ainda com muita dificuldade experimental. A gente pega ela pronta hoje no livro do ensino médio até, com G dado certinho lá, mas isso aí é uma linha embolada de construção científica. Uma coisa interessante nessa discussão que a gente está tendo é que, às vezes, a gente tem a impressão, ou pode acabar tendo a impressão errônea, de que a ciência ela é uma prova que os
cientista consegue acertar todas as questões. Por exemplo, Newton, gênio, e acertou tudo, e durante 300 anos foi a teoria dele. Mas fica a indicação de um livro, fala sobre isso, chamado Tolices Brilhantes. Passa por erros fundamentais de grandes cientistas, desde, por exemplo, Charles Darwin, na teoria da evolução, a Linus Pauling e até mesmo Albert Einstein. E a forma também como é que eles lidaram com esses erros fundamentais quando foi percebido por eles ou pela comunidade científica. Então, como o Seixas disse, como é essa coisa embolada da ciência de ir e voltar, não é sempre progresso.